ser humano é um ser que se alimenta de água, de ar e de significado. Quando eu digo significado, eu não quero dizer que ele fica se perguntando o tempo inteiro qual o sentido da vida. Eu quero dizer, por exemplo, quando você tem um filho doente, jovem, desenvolve algum tipo de patologia terminal e você se pergunta por quê. Se você perguntar para o médico, ele vai te explicar mecanicamente o que aconteceu. Mas nesses momentos em que você tem a impressão que não existe propósito naquilo, quer dizer, o propósito de matar uma criança de 10 anos de idade. Porque quando o ser humano fala de significado, normalmente ele está pensando em propósito. Qual é o propósito das coisas? Qual é o propósito disso que acontece? Um exemplo no campo espiritual é que você vai dizer, por exemplo, que essa pessoa está pagando um karma, por exemplo. Essa pessoa no passado fez algum mal. Essa pessoa, na verdade, não lidou bem com seus conteúdos psicológicos e daí desenvolveu essa doença. Está procurando uma explicação que de alguma forma te ofereça um propósito. Qual seria o propósito aqui? Se você lidar bem com seus conteúdos psicológicos, se você não for uma pessoa má, você não vai morrer aos 15 anos de idade na próxima encarnação. A própria possibilidade de haver uma próxima encarnação já carrega consigo a ideia de um propósito. Qual é o propósito? Estamos aqui para evoluir, estamos aqui para aprender. Hoje eu conversava com umas pessoas no almoço e uma delas dizia que está provado que as crianças hoje mexem em iPads com 3 anos porque são mais evoluídas. Não está provado porque é muito difícil provar uma coisa como essa, inclusive do ponto de vista darwiniano não tem como você falar de uma evolução desse tipo. Você não evolui as crianças para os iPads e os iPhones. O que acontece é que iPads e iPhones e marcas semelhantes à Apple, elas fazem seguramente um marketing para você achar que o seu filho, que está viciado no celular, não está viciado, ele é mais evoluído. A ideia de evolução, normalmente, ela oferece propósito. Não a darwiniana, que é cega. Essa dá desespero, não propósito. Mas a evolução tipo hegeliana, qualquer outra meio mais baratinha, tipo kardecista, é um tipo de evolução que oferece para você a ideia de que há um propósito. Qual é o propósito? Aprender, ficar melhor, se tornar mais inteligente, se tornar uma pessoa mais descolada, se tornar uma pessoa que sabe lidar melhor com a vida. Então, por exemplo, qualquer marqueteiro que trabalha sério hoje sabe que uma das coisas que as pessoas buscam naquilo que elas compram, nos lugares onde elas vão, no que elas comem, é significado. Elas procuram propósitos. Então, alguém, por exemplo, que tem uma dieta super rígida, como eu costumo dizer, comida hoje é statement, como se fala em inglês. O que você come não é só comida, é uma filosofia de vida. Você, recentemente, inclusive, eu li uma matéria dos chamados veganos sexuais. São pessoas que, além de veganas, só fazem sexo com veganos. É a ideia de que você não pode, afinal de contas, se envolver afetivamente com uma pessoa que, sei lá, compactua com a chacina de bois e vacas. Então você coloca um parti pris, como se fala em francês, coloca um ponto de partida em que você não aceita beijar na boca de alguém que coloca uma picanha na boca, certo? Então, isso significa, a comida não é só comida, comida é significado. Quem eu sou? Eu sou uma pessoa pura, eu não faço parte da cadeia alimentar, a cadeia alimentar da violência, claro. Não é à toa que tanta religião tem discurso com comida, há muito tempo. E quando eu faço um statement como esse, eu quero dizer, eu estou apartado daqueles que geram sangue. Então, isso é um exemplo do que significa o significado associado a um tipo de prática que é simplesmente comida. Com isso, eu não quero dizer que as pessoas não têm direito de comer o que quer. Obviamente, eu não estou discutindo direitos, na verdade, fazendo uma descrição. Mas é óbvio que as pessoas podem comer o que elas gostam. É óbvio, isso não está em discussão. Assim como elas podem ter os relacionamentos afetivos, os acordos que elas querem. O que eu estou discutindo é isso como tentativa de dar significado à vida, ou como você ser uma pessoa muito pura, e portanto você fica rígido, ou você ser uma pessoa em que você, no fundo, também é rígido, mas você acha que você é uma pessoa pura no âmbito dos afetos e não faz ninguém sofrer. Nas duas situações, você acaba tendo que desenvolver formas um pouco rígidas de vida, que vai restringindo. O exemplo que eu dei do veganismo sexual é uma restrição dessa. A gente observa, né, fazendo um pouco histórico, a busca de significado na vida, que está associado ao sofrimento, está associado à morte, mas está associado ao cotidiano. Quando alguém abandona você
depois de você investir nessa pessoa há anos e anos, e troca você por alguém 30 anos mais novo do que você, em nome de se divertir mais, de ter uma vida mais alegre, em nome da sua felicidade pessoal, essa pessoa pode dizer que, na verdade, ela está fazendo isso porque ela tem direito de buscar a felicidade. E o fato dela estar abandonando o outro é porque esse outro, essa outra, se transformou numa mala sem alça. Recentemente, me contava uma coisa interessante, que é o seguinte: uma prática nova de coaching. Coaching é uma área super interessante do mundo hoje. Terapias breves, focadas no sucesso. Como se o sucesso não fosse uma das coisas que faz mais as pessoas adoecerem no mundo. Buscar sucesso na vida é uma das formas de você enlouquecer. E uma das coisas que garantem o sucesso garante é você ter uma experiência cada vez maior de achar que tudo vai dar sempre certo, porque até agora deu certo. Então, essa pessoa me contava o seguinte, por exemplo, uma pessoa que normalmente não respeita nada. Ela não respeita nada, ela não respeita nenhuma regra, ela não assume compromisso com os outros, ela não é, sei lá, um escroto. Ela é um inovador. Ela é uma pessoa que inova nas relações. O tema da inovação é um dos temas mais hilários do mundo contemporâneo. Você tem que inovar o tempo inteiro. Porque se não inovar, o outro inova e compra e toma o seu mercado. Então tem que inovar. A empresa, o produto e tal. Você tem que inovar também porque a tecnologia inova a cada dia. E a cada ano surge um iPhone novo, um Samsung novo, alguma coisa nova surge. Então você tem que inovar. Daí o sentimento de que você também tem que inovar o tempo inteiro. E para você inovar o tempo inteiro, é um tormento, porque não dá para inovar o tempo inteiro. E chega uma hora que você está cansado de inovar. Então você tem que ficar, sei lá, colocando Botox desde os 15 anos de idade, que é o chamado Botox preventivo. Antes você envelhecia, depois que as pessoas começaram a viver mais, com 60, 50, 70. Agora você envelhece com 17, 18, 19. Por quê? Porque alguém que tem 22 anos não tem mais aquele corpinho de 17. Então, há aí, nesse imperativo de você continuar o tempo inteiro ligado na época que você vive, há o imperativo de que você não pode envelhecer, você tem que permanecer jovem a vida inteira, e aí o sentimento de que você tem que permanecer jovem por dentro. É claro que você não precisa virar uma pessoa chata, mas como eu sempre digo, quando você tem o projeto de chegar aos 60 com cabeça de 20, o seu projeto de vida é ser um retardado mental.